Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindos, né? Boa noite, bem-vindos a essa que é a sexta live dessa série que te ajuda a economizar o tempo, o seu tempo. Nessa série, eu apresento para vocês o método 24 Plus. Ele foi desenvolvido para ajudar as pessoas a terem mais tempo para poderem desfrutar de uma vida com mais qualidade. Eu sou a Raiceles e o tema que eu vou abordar hoje são 5 erros que cometemos ao usarmos o nosso tempo extra, aquele tempo livre, ou pelo menos aquele tempo que a gente acha que é livre. Então, você já conseguiu terminar de fazer aquele trabalho mais cedo, porque aprendeu um jeito mais eficiente de executar, e você é daquelas pessoas que nunca tem tempo para nada, e agora que tem essa vaguinha no tempo, está se decidindo entre se vai atender mais um cliente, se vai pegar mais um projeto, ou simplesmente você não pensa nisso, e quando vê, aquela hora já se foi. Quando pensa nisso, quando você percebe, aquela hora já passou, aquela hora que você ganhou já se foi. Fica aí, porque hoje eu vou mostrar 5 erros que a gente comete quando a gente melhora o nosso desempenho em alguma de nossas atividades. Tá? O erro número 1 é liberar o tempo de recreação para assumir mais responsabilidades e obrigações. Aqui eu estou falando simplesmente de você liberar tempo que é para sua recreação, que é para o seu descanso, que é para o seu lazer, para você colocar alguma coisa de trabalho ali. Em tese, é fazer parte de uma agenda perfeita, mas não executar ela. Sabe quando você cria muita coisa, faz muita coisa, desenvolve muita coisa, nada sai do papel? Pois é isso que eu estou falando. Aí você aprende a ser assertivo e dizer não quando você não quer as coisas. Você só agrega na sua agenda aquilo que faz parte da sua personalidade, que foi a segunda coisa que eu falei, ou que te mantém na sua essência. Aí você pega e elabora aquela agenda perfeita e não executa. De que adianta você aprender algo e não usar o conhecimento? Só ficar na teoria. Falando de modo simbólico aqui, simplório, na teoria, nadar é bater os braços e as pernas dentro da água, ou para você não se afundar, né? Ou para você se movimentar dentro da água. Em tese, nadar é isso, explicando de modo muito simplório. Mas você precisa entrar na água e bater os braços e as pernas sem pôr o pé no chão, ou caso contrário, se você nunca fizer isso, você só perdeu tempo aprendendo, você nunca vai ser um nadador, né? Se você não nadar, você nunca será um nadador. Então, vá além do seu planejamento, né? Execute a sua agenda. Não é só para você fazer ela. Tem muita dica, sim, para elaborar sua agenda. Você precisa elaborar sua agenda, mas para você conseguir realizar todas as coisas que você precisa realizar, você precisa tirar essas coisas da agenda. Você precisa executar, né? Põe em prática. O quarto erro que as pessoas cometem é abraçar mais atividade do que ela consegue realizar. Essa é clássica, né? Às vezes você está ali distraído ou querendo mostrar trabalho no emprego novo ali e vai falando sim para tudo que chega. As pessoas também percebem isso, vão se desfazendo daquelas atividades, aquelas coisas que elas detestam fazer, e vão te empurrando as atividades, né? Vão empurrando tudo para você, ainda dizendo que você é o cara, que você chegou lá para resolver o problema deles e a vida deles. Agora eu pergunto para você, será que o problema deles é o problema que você foi contratado para resolver? Essa primeira pergunta. E mesmo que sim, suponhamos que você chegou lá para resolver aqueles problemas mesmo. Mesmo assim, você deveria pegar tudo mesmo, exatamente tudo e tudo ao mesmo tempo? É outra pergunta. Outra situação bem comum é quando alguém está almejando uma liderança, assim, e para acelerar o processo, começa a pegar atividade de todos os níveis, né? Desde aquela mais fácil até a mais elevada.
para acelerar aquele processo, porque a gente sempre aprende que um líder ele precisa saber desde a atividade mais simples do que ele executa até a atividade mais alta, né, de nível mais elevado. E aí, nesse processo, muitos líderes começam a fazer tudo, mas sabem que não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, não sabem que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quando percebe, já caiu na armadilha. A comunicação, nesses casos, dessa pessoa que deseja ser líder com o resto da equipe, acaba diminuindo a frequência. A consequência disso são que acaba acontecendo erros sistêmicos, né? Falhas de processo, diminuição de desempenho, inclusive, e isso é exatamente o oposto do que a pessoa estava querendo quando ela iniciou aquele processo de pegar muita atividade ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, seguindo a sequência. Normalmente, essas são aquelas pessoas que... isso daqui eu até anotei, porque é bem interessante e é bem comum de ver, às vezes. Normalmente, essas são aquelas pessoas que saem 7 horas de casa, chegam em torno de 20 horas, e quando essas pessoas têm família, né, que muitas vezes as pessoas nem têm família, mas quando elas têm família ou chegam em casa, parece que a função não sai da pessoa, né? Eles continuam ali agindo como se precisasse ser impecável e imparcial com tudo, e, na verdade, acaba sendo ríspido, né? Se você se identifica com essa situação, respira fundo, reanalisa a sua agenda, delega as funções que você pode delegar, melhora a sua comunicação com os demais, as pessoas que estão na sua volta. O quinto erro que as pessoas cometem é não se colocar em primeiro plano na hora de elaborar a agenda. Sempre tem aquela menina da aeromoça que fala, antes do avião decolar, que ao caírem as máscaras de oxigênio, primeiro você tem que colocar a sua para depois ajudar quem está do lado, mesmo que seja seu filho, mesmo que seja uma criança. Porque se você não estiver bem, se você não estiver capacitado, você não vai conseguir ajudar. Então, se você não fizer isso, você morre, a criança do lado morre. Se você não fizer isso, você não consegue ajudar quem está do seu lado. Então, basicamente, você precisa, sim, colocar suas necessidades em primeiro plano, porque você precisa estar bem, você precisa estar saudável, até mesmo para realizar as coisas que você precisa realizar para as outras pessoas que dependem de você. Então, é muito importante pensar, isso é um cuidado. Quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando de todas as pessoas que dependem de mim. O fato de eu estar bem significa que eu posso fazer o que tiver ao meu alcance, fazer o possível para todas as pessoas que dependem de mim ficarem bem, né? É isso. E esses 5 erros que eu acabei de mencionar para vocês, não se trata de situações em que as pessoas realmente queriam fazer exatamente o que eu mencionei, porque simplesmente a pessoa pode querer fazer as coisas do jeito que está fazendo e está tudo bem, né? Cada caso também tem que ser visto de forma individual, de acordo com cada situação. Uma pessoa pode se programar, por exemplo, para um determinado período de tempo, ela abrir mão de algumas horas de recreação da vida dela para produzir um projeto que no futuro vai render ainda mais tempo para ela. Ela pode fazer isso, sim. Desde que tenha data de início e data de final, o provisório não se torne permanente, ao ponto, né, de a pessoa perder a vida pessoal para o trabalho, tudo é uma questão de organização da agenda. A melhor maneira de você poder superar esses obstáculos é organizando a agenda e travando determinados períodos do seu tempo para se dedicar às suas coisas. Vou repetir isso daqui. A melhor maneira de se superar esses obstáculos é organizando a agenda e travando determinados períodos do seu tempo para se dedicar às suas coisas. Determinar no sentido de determinação, tá? A maioria das pessoas
já determinaram um mínimo de 8 horas por dia, mas para trabalhar, né, de 8 horas por dia trabalhadas, porque isso, inclusive, é a lei, mas não determinaram quantas horas, no mínimo, vão se dedicar para a família ou a própria recreação. Penso na seguinte situação de uma realidade alternativa, que eu até anotei uma realidade alternativa aqui, porque é uma situação bem hipotética, verossímil, mas sem possibilidade de acontecer, pelo menos tão cedo. Se estivesse, por exemplo, na lei, que todo pai e mãe tem obrigação de se divertir com o filho todos os dias, com os filhos, né? Todos os dias, no mesmo nível de obrigação que esses pais têm com o trabalho deles, e se houvesse uma maneira de se medir esse tempo, como ser obrigatório bater um ponto na escola, na entrada e na saída da escola. E se essa obrigação não fosse cumprida, eles poderiam perder a guarda das crianças. Isso é uma situação de uma realidade alternativa. Os pais serem obrigados a passar aquele tempo com as crianças e ter um certo nível de satisfação, como se fosse um trabalho mesmo. E as crianças teriam que mostrar um certo nível de satisfação, e caso isso não fosse cumprido, eles perderiam a guarda das crianças. Eles teriam que bater ponto todos os dias. 2 horas do horário das crianças na escola teria que ser com os pais. Qual seria a determinação desse pai, dessa mãe, em dar atenção para os filhos deles? Provavelmente se impactaria até mesmo no planejamento familiar, não é? Ia pensar mais vezes antes de ter filho, se realmente teria tempo para dar atenção para aquele filho, né? Essa situação hipotética, numa realidade paralela que eu fiz, aqui é para mostrar como existe determinação dentro das pessoas, mesmo quando elas não sabem disso. Então, eu vou repetir o que eu disse antes, e vocês vão poder escutar as minhas palavras numa nova perspectiva e com uma nova percepção também. A melhor maneira de superar esses obstáculos é organizando a agenda e travando determinados períodos do seu tempo para se dedicar às suas coisas. Na hora de programar a sua agenda, pensa da seguinte forma: o que eu preciso para sobreviver e o que eu preciso para viver? Cada coisa que você precisa para viver e que também te provê sobrevivência, ganha alguns pontinhos a mais aí. Como trabalhar com o que ama, tudo que se tratar exclusivamente de sobrevivência, repense como eu poderia substituir ou reduzir esse tempo, tá? Eu vou contar para vocês agora a importância de se definir. Gente, eu já deixei de tirar férias porque eu era insubstituível, tá? Eu nunca quis nem me sentir confortável nessas situações de ser insubstituível. Ser insubstituível é quando ninguém mais sabe fazer o que você faz. E mesmo que tenham várias pessoas ociosas, você acaba ficando sobrecarregado. Inclusive, pode até impedir de subir a sua carreira, pois você não tem um substituto para a sua posição. Voltando à história aqui, eu já deixei de tirar férias porque eu era insubstituível. Até que eu passei a ser mais incisiva e tirar as minhas férias mesmo quando eu queria tirar. Mesmo sabendo que a tarefa seria mais árdua para quem fosse me substituir no meu trabalho. Quando, na realidade, o que eu estava fazendo era exatamente o que eu comentei ontem sobre deixar o outro fazer, mesmo que não seja tão bom no começo, para que o outro se torne independente de você na atividade. Passei a programar as viagens para conhecer os lugares novos, que eu já tinha vontade de ir há muito tempo, e outras coisas que eu queria fazer. Geralmente, a essa altura, cerca de 6 meses antes, eu já estava olhando as passagens, hotel, ponto turístico, o que eu queria visitar, e já estava planejando tudo. Para não cair em tentação, né, para não ficar tentada a não sair de férias, eu já comprava passagem, até mesmo quando era para o exterior.
e agendava e pagava hotel, fazia reserva de carro, já comprava ingresso de algum show ou espetáculo que eu quisesse ir, e que eu queria ver antes mesmo, gente, de pedir aprovação das minhas férias. Essa era uma lembrança constante de que eu tinha que fazer acontecer, né? Que eu tinha que fazer algo que era preciso para aquela viagem acontecer. Como normalmente eu viajo em turma, eu sempre gostei de ter uma agenda alternativa, só minha, para evitar programas em excesso, né? Deixar um tempo dedicado à descoberta das coisas do local, aquilo que os nativos fazem, né? Quando você vai para um lugar, normalmente as pessoas ficam muito focadas no que tem de ponto cultural, mas eu gosto de ir um pouquinho além, eu gosto de saber o que os nativos fazem. Isso é só uma curiosidade minha. E deixa eu ver aqui, onde que eu parei. Aí eu estava falando das minhas viagens. Porque quando você viaja em turma, às vezes você fica com programas em excesso e você precisa deixar um tempo dedicado à descoberta, né? Aquilo que você gosta de fazer, ou então repetir algum passeio que você tenha gostado muito. Por exemplo, você vai viajar 5 dias. Durante 4 dias você vai conhecendo as coisas. No último dia, para ficar mais relaxado, você pode repetir algum programa que você tenha gostado de fazer. Ou até mesmo descansar, quando é uma viagem muito intensa, às vezes. Eu gosto de voltar para casa, Rayane, gosto de voltar para casa com muitas experiências, histórias, mas não com insolação. Quando eu viajo em grupo, eu peço dicas sim, viajar acompanhado é muito bom, mas escolher onde você quer ir, o que você vai fazer, mesmo que isso signifique desgarrar um pouquinho do grupo, às vezes, ou então dividir as pessoas, né? As pessoas dentro do grupo. Esse grupo de pessoas vai fazer alguma coisa, esse grupo de pessoas vai fazer outra. Por exemplo, se eu quero conhecer um museu, mas as outras pessoas não querem, porque querem ir à praia todos os dias, eu vou tirar um dia para ir no museu. Essa sou eu. Aí, o resultado dessa minha decisão foram as experiências fantásticas que eu tive, as recordações maravilhosas, os momentos com os meus amigos, as muitas histórias para contar, coisas que fazem diferença positiva na minha vida. E se ainda assim você tem impressão que não consegue gerenciar o seu próprio tempo, por conta do seu trabalho, das pessoas do seu convívio, ou pelas obrigações, eu tenho uma solução para você. Nenhum desses motivos, eles se tratam de você ou dos seus interesses. Crie obrigações com você mesmo. Você em primeiro lugar, igual eu falei agora há pouco. Um dos erros que a gente comete é colocar outras coisas antes da gente, né? Não espera ficar doente para ter um documento para dizer que você precisa descansar e que vai provocar o mesmo efeito, às vezes até pior, que se você tivesse se programado para sair descansar do trabalho. Não espere que a sua saúde se acabe esperando que vai ter tempo depois. Afinal, a gente nem sabe quanto tempo a gente vai ficar por aqui. Se programe hoje, agora, se comprometa com você, tá? Se pergunte o que você precisa fazer para realizar o que você quer. Anota uma estratégia, fragmenta essa estratégia, transforma isso em pequenas atividades na sua agenda que você consiga realizar, tá? Sem você se dar conta, as coisas vão começar a aparecer, elas vão começar a se realizar. Muitas pessoas, quando entram num nível muito elevado de insatisfação com a própria agenda, tá? E como estão usando o seu próprio tempo, tendem a tomarem atitudes drásticas, como largar tudo que está fazendo, e mesmo assim, mesmo sem ter se planejado para fazer isso, porque o problema não é você trocar uma atividade por outra, isso não tem problema, o problema é fazer isso quando você não planeja, você não tem nenhum planejamento e você não tem a mínima ideia de como isso pode afetar a sua vida. Ou, às vezes, até sabe do risco, mas e mesmo sabendo do risco, você não se planeja.
Por esse motivo, não é raro ver as pessoas que abandonam um certo estilo de vida, abandonam uma atividade que fazia, sem nada definido para a nova realidade dela, e depois elas são obrigadas a retornar ao estilo antigo, às vezes até com downgrade de qualidade. Por exemplo, as pessoas que resolvem fazer... normalmente isso fica muito evidente quando a pessoa, por exemplo, resolve fazer uma mudança de carreira. Mas ela faz, na verdade, ela não pensou numa mudança de carreira, ela simplesmente largou o trabalho que ela não estava satisfeita. E quando ela vai retornar para esse mercado, já estão pagando menos para ela, né? Porque ela fez uma coisa sem planejamento, ela não se planejou para realizar aquilo, e quando de fato foi efetivado, ela viu que ela não, com o que ela tinha naquele momento, ela não ia conseguir fazer uma transferência suave, né? E às vezes, algumas vezes, inclusive, ela nem sabia o que queria fazer exatamente. E aí, o que eu posso dizer para essas pessoas, para você que está assistindo, ou que você pode até, inclusive, repassar para alguém que precisa dessa informação, é que a programação é a palavra-chave. Você pode ganhar tempo através de uma negociação, de uma contratação, de uma otimização de processo, um reuso de tempo de espera, uma programação ou automatização, entre outras coisas que dá para fazer para você ganhar tempo. Você conseguir o tempo que você precisa, que você quer. Isso. O maior erro que a gente comete é procurar otimizar o tempo e esse tempo que a gente ganha, a gente assumir mais obrigações na nossa agenda. Obrigação é tudo aquilo que a gente não pode deixar de fazer. Uma dívida que você precisa cumprir. Se comprometer com alguém é uma dívida. Se comprometer de forma geral é uma dívida. Promessa também é uma dívida. Como meu pai dizia, né? Você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas a partir do momento que você promete, você é obrigado a cumprir. Como eu escutei isso desde pequena, eu aprendi que só se deve prometer, tá? Aquilo que você é capaz de cumprir, é capaz de entregar, tá? E é preciso ter consciência, você precisa ter consciência das coisas quando se propõe a realizar, principalmente quando outras pessoas podem ser afetadas. O segundo erro que as pessoas cometem é otimizar o tempo e ocupar ele com atividades que não agregam qualidade de vida para você. Aqui eu estou falando daquele status sem desejo. Sabe aquela atividade que muitas pessoas fazem só para mostrar nas redes sociais e aparecer, mesmo quando aquilo não nem combina com o estilo de vida e a personalidade delas? Não é um problema postar as coisas que gosta, de se engajar em atividades que fazem parte do seu estilo de vida e da sua personalidade. Mas manter um status sem prazer é algo que pode ser exaustivo e até prejudicial à saúde. Por exemplo, uma pessoa que gosta de uma vida diurna, de passeios ao ar livre, ela gosta de esportes, aqueles esportes de aventura, e resolve se tornar uma baladeira, né? Virando as noites, inclusive naquele tempo de preparação, que principalmente as meninas sabem que leva um tempo, não é a mesma coisa você amarrar o cabelo para ir fazer uma caminhada e você fazer um cabelo para sair à noite na balada, né? Então, e fazer tudo isso apenas porque, de repente, na faculdade que a pessoa estuda, ela vai se tornar popular se ela tiver aquele determinado perfil. O contrário também é verdade, porque poderia ser uma faculdade que fosse mais voltada para esporte, a galera mais voltada para esporte, aventura, essas coisas, e a baladeira se tornasse uma praticante de atividades ao ar livre, né? Oi, Mário, tudo bem? A ideia é que quando você sai dessa essência, né, da sua essência, apenas para agradar as outras pessoas, você corre o risco de perder sua identidade. A sua saúde mental fica em jogo, fica assim. E, além disso, é um tempo que é exaustivo para você.
uma rotina completamente oposta à sua demanda, né? As suas coisas, a sua personalidade, ela exige uma energia muito grande. E é provável que você vai se esgotar rapidamente se você fizer isso. O terceiro erro que as pessoas cometem, para uma dica final, eu posso deixar aqui atividades que você pode realizar hoje para começar a ter mais tempo no seu dia a dia. Depois que você identificar todas as atividades da sua rotina que não atende às suas necessidades de vivência, ou seja, tudo aquilo que você não faria se pudesse não fazer, sem se arriscar, obviamente, né? Sem arriscar sua integridade física e mental. Como, por exemplo, aquela pessoa que trabalha num setor que ela não gosta, ou quando está fazendo uma graduação que não foi uma escolha, foi falta de opção, ou quando ela pratica algum esporte, até me perdi aqui, que ela não goste, mas ela pratica porque ela está no grupo de amigos ali dela, e ela, na verdade, preferiria praticar outro esporte, né? E aí, por aí vai, né? Tudo isso você pode começar a traçar uma meta para alterar a forma como você usa seu tempo. Talvez no trabalho, naquele trabalho, uma promoção pode levar você para um setor que você gosta de atuar. Uma especialização na sua formação atual te deixa mais perto daquilo que você realmente queria fazer, né? Ou então, convidar os seus amigos para iniciar uma atividade que seja uma atividade esportiva que seja diferente daquela que você pratica, mas não curte muito, pode ser uma solução também. Sua missão é descobrir o que você precisa fazer de forma íntegra, para conseguir chegar onde você quer chegar. Você precisa aprender o que você precisa aprender para receber a promoção que você precisa para subir de cargo na empresa, né, para conseguir trocar de setor. Você precisa saber qual é a especialização que converge a sua formação de graduação com o que você gostaria de fazer. É interessante também você pensar se você gostaria de fazer uma segunda faculdade, uma outra faculdade, mesmo terminando a atual, ou às vezes nem terminando, tudo depende de planejamento e como você coloca as coisas. E para quem quer praticar um novo tipo de esporte, porque não curte muito o esporte atual que pratica com a galera, até para isso tem solução. Você pode descobrir quais os esportes que todo mundo gosta, além do que eles já praticam, né, que provavelmente eles gostam também, e encontrar entre eles alguma opção que você também goste. Porque aí o que você já sabe o que você vai agitar ali. Se for o caso, assim, considera, se for o caso, e nada do que os seus amigos disseram é interessante para você, você pode pensar em considerar fazer outras atividades que não envolvem esportes, e vai fazer esporte com outra galera que faz mais sentido para você, né? Existem muitas maneiras íntegras de se conquistar mais tempo para o que se deseja. Às vezes a gente fica tão sufocado pela nossa rotina atual que a gente não consegue enxergar soluções, né? Não se preocupem, eu estou aqui para isso. Quem tiver alguma dúvida ou não sabe o que fazer, eu vou lançar um desafio aqui agora. Se inscreva no meu canal e me envie uma mensagem contando o que te impede de conseguir mais horas no seu dia, como é a agenda, e depois de analisar, se eu não conseguir encontrar uma solução, eu vou te enviar uma cesta de chocolates. Isso é sério. Eu deixo esse desafio, só vale até quinta, até dia 2/7, que é o dia da aula, tá? Eu vou dar o feedback dessas análises na sexta-feira. Se você conhece algum atleta da correria, né? Aquela pessoa que está na correria o tempo inteiro, que está no sufoco, precisando de ajuda, você pode mandar esse vídeo para ele. Tem vários vídeos no meu canal ensinando como as pessoas podem conseguir mais tempo, como elas conseguem gerenciar melhor o tempo. E manda esse vídeo para o seu amigo, manda para quem está no sufoco, ajuda ele. Então, eu quero deixar um né, para quem ficou comigo esse tempo, precioso aqui, e
que está deixando a vida de horas e horas e horas de desperdício, né? Que está deixando hoje ela está deixando a vida, a hora dela para o que realmente importa. E um beijo muito grande para todos vocês, um beijo enorme para todos vocês. Eu vejo vocês terça-feira.